tudo bem? Meu nome é André e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória até a realização da prova da Polícia Civil do Pará e como o acompanhamento com o Dr. Tiago durante um bom período desse percurso aí foi peça fundamental para que eu conseguisse um bom desempenho nessa prova. A gente começou a nossa caminhada junto em maio de 2019, quando eu determinei que era concurso público o que eu queria para minha vida, sabe? A gente demora a tomar essa decisão, mas eu falei, cara, eu preciso correr atrás do meu sonho e fazer alguma coisa para que isso se torne materializável um dia. Então, procurei a ajuda do Gran Cursos, verifiquei que eles tinham um serviço ali que disponibilizava um acompanhamento com coach. Fiz a escolha pelo Dr. Tiago porque ele tinha um perfil do cargo que eu desejava alcançar, que era o de delegado de polícia. E a gente marcou as primeiras entrevistas, ele começou a me mostrar algumas coisas, mas assim, o ponto essencial, que acho que é uma das coisas que mais me marca, é como ele usou métodos bem definidos para estabelecer novos hábitos, quebrar os hábitos velhos que eu tinha, que me paralisavam a alcançar o cargo. Sentar e estudar parece ser muito fácil quando você simplesmente fala dessa forma. Mas a verdade é que para que você interiorize novos hábitos, é preciso que você comece na contramão do que a gente acha que é o correto a fazer. Geralmente, quando a gente é inexperiente nessa área de concurso, o normal é que você fale, nossa, hoje eu vou sentar e vou começar a estudar 8 horas por dia, 6 horas por dia. E, na verdade, isso é o princípio do fracasso. Porque você fica estagnado logo na primeira vez e fala, cara, isso aqui não é pra mim, desiste, chuta o balde, vai fazer outra coisa. E isso me abriu muito os olhos, sabe? O Dr. Tiago começou a colocar metas estabelecendo horários pequenos, curtos, e eu achei isso interessante. Falei, cara, mas então é um pouco diferente do que eu estava acostumado, ou achava que deveria ser, né? E o legal é que ele foi implantando esses hábitos aos pouquinhos. Ele estabeleceu um cronograma, ele me passava a forma como eu tinha que estudar, os horários adequados à minha rotina que eu deveria desempenhar essas atividades. E não foi fácil no começo, eu tive muita dificuldade, eu acho que como qualquer outra pessoa, eu tive muita dificuldade. Eu estudei, era mais ou menos assim, eu estudava um dia, ficava 2 dias sem estudar, eu estudava mais 2 dias, ficava 3 dias sem estudar. E isso demorou, nessa brincadeira aí de ficar indo e voltando, com o Dr. Tiago pegando meu pé todo dia, demorou mais ou menos uns 6 meses para que eu pudesse engatinhar e começar a ter uma constância necessária para evoluir nos estudos, porque nessa trajetória você não pode ficar fazendo esse tipo de ação, de começa, você precisa ter constância. E essa que é a chave para que você tenha um desempenho interessante na prova. Então ele foi me mostrando isso, foi trabalhando meus pontos fracos, ele tem uma visão assim muito ampla de como é esse processo. E como eu nunca tinha passado, para mim era tudo novidade. E ele foi me ensinando aos poucos, teve muita paciência comigo. A gente foi desenvolvendo alguns métodos específicos para mim e para minha rotina. Eu sei que abriu o edital do escrivão da PCDF em 5 de dezembro de 2019, alguma coisa assim. Eu falei, cara, agora, eu vou dar tudo de mim. E a gente já vinha construindo esse hábito, já estava muito mais fácil estudar. Eu comecei a sentir um pouco de prazer em fazer isso, repetir esse comportamento, e aos pouquinhos ele foi aumentando a carga horária de estudos, e a minha constância começou a ser estabelecida, ela começou a ser permanente. Então eu estudava de segunda a segunda, comecei a ter essa constância nos estudos, e ele sempre preocupado em que eu não fizesse em excesso, porque mais vale a qualidade na forma como você repete esse comportamento. Então, se você faz 2 horas hoje, massa, amanhã 2 horas de novo, e continua esse comportamento, repete, porque é a persistência com repetição, constância e foco no objetivo que te leva a ter um aperfeiçoamento dessa tua capacidade cognitiva para aprender qualquer matéria, na verdade, né? A gente trabalhou isso na reta final do escrivão. A gente apertou um pouco mais o ritmo.
eu sabia, quando fui fazer essa prova, eu sabia que estava bem preparado, sabe? Eu estudei todo o edital, a gente passou todos os pontos fracos, eu estava bem confiante de que eu tinha feito o melhor e tinha conseguido a melhor preparação. Só que o governador do estado, do Distrito Federal, na verdade, ele pegou e suspendeu as provas bem no dia do meu voo, que era dia 15 de março, se não me engano. E depois disso eu peguei e voltei para casa, aproveitei a viagem para descansar então, já que eu tava naquele ritmo bem forte. Fiquei uns 2 dias lá e voltei. Depois continuei realizando nossas metas, que já estavam pré-definidas. Só que eu falei, cara, eu já passei por esse edital, o que faço agora, né? O legal é que logo em seguida abriu o edital para delegado da Polícia Civil do Paraná. E eu falei, eu vou pra cima disso, eu vou pra cima desse cargo. E eu perguntei, como eu chamei o Dr. Thiago, falei, Thiago, o que o senhor acha de a gente mudar o rumo e já ir pra cima desse concurso? É o concurso que eu quero, é o concurso final, que eu pretendo, o cargo final que eu pretendo ocupar. E eu sinto que eu acho que é esse momento da gente dar esse passo. Ele me abraçou, sabe? Ele me abraçou, a gente vai pra cima, estabeleceu novas metas, mudou bastante a carga horária, a forma de dividir as matérias, ficou um pouco mais complexa, mas ele colocou exatamente o que eu precisava. Só que assim, eu tinha poucos meses, né? Acho que tinha 3 meses até o dia da prova, e eu falei, cara, eu vou fazer o máximo que eu puder. Ele estava do meu lado e a gente foi para cima. Estudei com muita vontade, já estava preparado, condicionado para ficar muito tempo estudando. E quando chegou próximo da prova, ela suspendeu novamente. E aí tinha a expectativa de que a PCDF retornasse o concurso de escrivão. Então eu fiquei, cara, faço o que agora? Será que vai abrir PCDF? Será que eu continuo estudando para delegado? E eu conversei mais uma vez com o Dr. Thiago e ele falou assim pra mim, André, você chegou muito longe, você já evoluiu nos estudos, você estabeleceu esse novo alvo e agora você não vai sair dele. Você vai ficar nele até passar, entendeu? Você não precisa mais retroceder. Você tá aqui, você já tem um ritmo legal de estudos necessário para aprovação. Então eu acreditei nisso e abaixei a cabeça e falei, cara, é para delegado então, vou para cima. Poxa, eu estudei então o ano de 2020 inteiro, desde maio, a gente começou em maio de 2019, maio de 2019 foi assim, desse jeito que eu falei, oscilando. Quando chegou em abril, abriu o edital, eu mudei o foco para delegado. Já em junho a gente teve mais essa conversa, até que um dia ele pegou e chegou para mim e falou assim, André, é o seguinte, tudo o que você precisava aprender para que você conseguisse estabelecer um bom condicionamento, na verdade, nos estudos, e aí ele falou, você já conseguiu, então faz o seguinte, você não precisa mais da minha ajuda. E aquilo ali me deu uma sensação assim de euforia, me ensinou a fazer a minha própria planilha, como eu estabelecer, como eu criar o meu próprio cronograma de estudo. E eu falei, cara, agora sou eu e eu mesmo, e daqui pra frente tudo que eu fizer é com base naquilo que eu construí até agora. Você tem que ter um pouco assim de fé, sabe? Em acreditar que é possível vencê-los cada um se você tiver paciência e perseverança. Falei, Thiago, tudo bem, eu agradeço aí toda a ajuda e vou tentar fazer aqui da minha forma, como você me ensinou. Então isso fez com que eu chegasse até aqui com muita fé que era possível, depois de ter passado muito tempo de estudo, que era possível realmente estar no nível necessário para competir com os melhores lá, sabe, na prova. Nesse último final de semana, eu já tinha feito a prova da PF antes. Lá é uma questão errada anula uma certa, né? Então, 2 erradas e uma ali que eu não tivesse respondido já teria me dado a nota de corte, mas aí acabei ficando com 89 e não entrei. E eu falei, cara, não deu, fiquei muito mal, mas falei, cara, não vou deixar isso me abalar, vou pra cima. Levantei a cabeça e falei, bom, agora eu tenho o delegado de Polícia Civil do Pará, eu vou continuar mantendo o meu ritmo, acelerei mais ainda, apertei mais ainda na reta final. E quando eu fui fazer, já assim, mais leve, porque aquela lá tinha sido o meu primeiro concurso da PF. Quando eu fui fazer o da PC Pará, eu fiquei um pouco mais tranquilo, sabe? Falei, bom, vou entregar o meu melhor aqui, vou me concentrar e ter fé que eu fiz o meu melhor para estar aqui nesse momento, vou entregar isso.
E baixei a cabeça e resolvi a prova pensando só em mim, no meu esforço, não olhando para o lado, sabe? Depois disso, o resultado foi assim, eu não esperava tirar uma nota nesse nível. Eu esperava assim, eu me senti que fiz uma boa prova, mas não que seria ali talvez o suficiente, sabe? Mas eu comecei a corrigir com os professores do GRAM. E eu vi, cara, eu não fui tão mal assim não, né? Eu acho que eu vou ter uma boa nota. E aí eu fui lá correndo no Olho da Vaga, no site do Olho na Vaga, e coloquei meus pontos, meu gabarito exatamente como eu tinha feito. E ele tava marcando 84 pontos. Marquei ali o gabarito de novo, comecei a repassar, ver se não tinha marcado nada errado. Mas aí logo em seguida que saiu o gabarito oficial preliminar, a nota se confirmou, 84 pontos. Mas eu ainda consegui uma nota suficiente para passar, sabe? Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, que o Dr. Tiago me colocou no caminho necessário, no caminho essencial para que eu pudesse desenvolver o hábito, o comportamento e atingir o alvo. O que é legal disso tudo, o que eu aprendi? Que você pode querer muito alguma coisa, gastar muita energia, mas da forma errada. E isso faz com que você se sinta frustrado, porque você não vê o seu barco evoluindo. O Dr. Tiago foi para mim um facilitador, um encurtador de caminhos. E isso eu não tenho nem como pagar, sabe? A gente começa essa jornada tendo uma expectativa, sempre achando que o sonho está muito distante, que talvez você nunca vá alcançá-lo de verdade. Então, assim, essa foi a grande sacada, a grande lição de vida. Eu fui construído pela persistência e pelos ensinamentos que o Dr. Tiago me passou para que eu pudesse ver a preparação como uma jornada com começo, meio e fim, com estratégia, com métodos definidos para alcançar o propósito. Era isso que eu queria passar para vocês, deixar aqui o meu muito obrigado. Só tenho que agradecer ao Dr. Tiago por tudo que ele fez por mim. É impagável quando você deposita os teus sonhos numa preparação, coloca os seus sonhos à mostra, assim, para que outra pessoa consiga moldar o teu caminho. Como eu agradeço, como eu faço para retribuir tudo que ele me fez. E talvez esse vídeo tenha esse caráter, sabe? Só de agradecer mesmo, porque eu sei que talvez sem ele eu não tivesse conseguido dessa forma ou tão rápido como eu consegui. Agradeço aí a oportunidade e se alguém quiser conversar comigo, pedir alguma opinião ou quiser saber um pouquinho mais da minha história, pode me chamar, tá bom? Eu gostaria também de deixar um abraço aqui pro Dr. Tiago. Fica com Deus e até mais, gente.